Boa noite, seja muito bem-vinda a mais uma live. Hoje a gente fala sobre boa menina versus mulher que se posiciona. Eu recebo muitas vezes na caixinha dúvidas ou pessoas que entram para a mentoria que tem muitas questões com relação a posicionamento, seja com relação à sua carreira, seja para impor limite para as pessoas, para se comunicar, para se expor. Então, por conta disso, eu decidi fazer essa live e falar sobre esse tema tão importante, sobre essa conexão da criança que aprendeu a ser uma boa menina com a mulher que muitas vezes tem dificuldade de se posicionar, que acaba atraindo situações difíceis na sua carreira, no seu financeiro, inclusive nas suas relações, e a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Sejam muito bem-vindos, Benjamin, Rafael, Fernanda, Aline, Clarice, muito bem-vindos, Ra, Dami Americana, Nathalie, muito bem-vindas, Bruno, bem-vindo. Me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Vou colocar aqui o tema da live para que todo mundo que conecte saiba sobre o que a gente está falando. E lembra de clicar aqui no aviãozinho e compartilhar com pelo menos 5 pessoas para que mais pessoas possam aproveitar esse conteúdo. Que se posiciona, publicar, fixar comentário, perfeito. Me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, por favor. E como eu falei, lembra de clicar no aviãozinho e compartilhar e o alinhamento que a gente sempre faz. Foi surgindo alguma dúvida, se identificou, quer comentar alguma coisa, fica à vontade para enviar aqui nos comentários, que a ideia é que realmente seja uma troca e quanto mais vocês trouxerem exemplos reais, situações que vocês vivenciaram, que vocês estão passando, mais fácil para eu dar um direcionamento, para poder, às vezes, o seu caso pode ser o caso de outras pessoas, enfim, ou foi tendo insights, foi batendo aí no seu coração, clica aqui no coraçãozinho para eu saber, porque também é uma forma do Instagram entender que a live tá fazendo sentido para você e entregar para mais pessoas. Então a gente consegue também fazer essa conexão e eu ir percebendo, tá? E aí durante alguns momentos vou entendendo com vocês também se a velocidade tá boa, se tá ficando claro para vocês, enfim. Mas fica à vontade, não espera chegar esse momento, que às vezes eu me empolgo aqui. Vai enviando suas dúvidas, seus comentários, tá bom? Para que vocês possam tirar o máximo proveito de tudo que a gente vai trabalhar aqui, tá? E como eu tava comentando, a gente vai falar sobre essa questão de posicionamento, de impor limites, de se posicionar, seja com relação à sua carreira, mas isso acaba reverberando na vida como um todo. E a gente vai fazer aqui uma construção, para que você possa, porque muitas vezes a gente vai para aquela aceleração de querer tudo para ontem, me dá os 3 passos, qual que é a fórmula mágica, enfim. Só que a fórmula mágica, na verdade, é você entender a raiz, entender os porquês, para não continuar escondendo sujeira embaixo do tapete. Sabe quando a gente fala assim, com a idade parece que piora tudo, e piora mesmo, porque se você não cuidou de algo que aconteceu lá na infância, por exemplo, e que você vem carregando até hoje, enquanto você não olha, essa ferida emocional vai doendo ainda mais, e qual que é a forma do seu corpo, da sua vida te demonstrar isso? Refletindo em todas as áreas, apresentando sintomas em todas as áreas. E quando eu falo sobre sintomas, não é necessariamente sintoma físico, isso travou minhas costas, eu tenho a TM, de tanto guardar emoções, tô travando aqui, tenho dor nas costas de carregar o mundo nas costas. Respondi uma pergunta agora lá na caixinha nos stories sobre endometriose. Eu tô com uma endometriose que cada vez tá pior. Por quê? Existem questões que precisam ser vistas, que precisam ser trabalhadas. Só que não são só sintomas físicos. E também não são somente sintomas emocionais de autocobrança, de culpa, de ansiedade, de angústia, enfim, acabam ocorrendo sintomas na carreira que trava, ou que mesma coisa sempre se repete, mesmo mudando de empresa, abrindo seu negócio, no financeiro que trava, o dinheiro que vem e não fica, nossa, esse mês consegui juntar um pouquinho de dinheiro, aí acontece um imprevisto, o carro quebra, acontece alguma coisa que esse dinheiro vai embora. Então isso são sintomas para te mostrar que tem algo que tá aí dentro, mesmo que escondido debaixo do tapete, que precisa ser visto. E de uma forma inconsciente, a gente acaba indo por esses caminhos porque tem uma parte nossa que tá ferida e que precisa ser cuidada, senão aquela ferida vai estar ali, em algum momento ela vai gritar.
E geralmente, principalmente, quem aprendeu a ser forte, ser guerreira, anestesiar as emoções, só quando tá doendo demais, quando tá insuportável, quando já ou travou o corpo, ou travou o financeiro de vez, ou a carreira tá insustentável, tá causando exaustão, que vai resolver se olhar. Quem aprendeu a fazer um esforço para não ser abandonado e acabou se abandonando, só a hora que começa a doer demais que vai olhar para isso. E não espere doer demais para olhar. O primeiro processo, na verdade, para essa questão do posicionamento, é você começar a se valorizar. E se valorizar, essa parte de se valorizar também faz parte de você cuidar de você e você entender que você merece ter momentos por você. Não, eu vou marcar uma massagem só quando travou minhas costas. Eu vou fazer uma constelação só quando tá insuportável, eu não tenho nem mais de onde tirar dinheiro. Eu vou fazer uma constelação só porque eu adoeci. Não. A gente precisa ir tirando essas camadas, essas armaduras. E eu quero começar, na verdade a gente já começou, né, falando com vocês sobre isso. Mas me fala se tá fazendo sentido até aí, se a velocidade tá boa, antes de eu começar a aprofundar essa construção. Que às vezes eu tô falando aqui, vocês estão, nossa, Su tá falando rápido demais, não tô conseguindo acompanhar. Calma, Su, ou tá falando devagar demais, me conta aqui. Se tá fazendo sentido, se você tá se identificando, se a velocidade tá boa, ou clica aqui no coraçãozinho para eu saber. Que aí eu já vou dando continuidade e vou explicando um pouco aqui para vocês. Total sentido, perfeito. Como que funciona? E quem mais quiser, fica à vontade para mandar aqui nos comentários, tá? Como que funciona? Eu expliquei um pouco já no Stories, mas aqui eu quero aprofundar um pouco mais. Nós vamos recebendo gravações. Pensa assim, que dentro de você existe uma estante bem grande. Ou existe um HD, né? Vamos falar dessa tecnologia que hoje a gente vem vivendo. Então tem um HD, uma memória ali dentro de você, e conforme a gente vai crescendo, se desenvolvendo, a gente vai recebendo informações. Só que o que acontece? A partir do momento que você foi fecundada, que você passou a existir, você já vem, vou pegar uns bonequinhos aqui para ficar mais fácil. Você já vem ali na barriga da sua mãe com informações dentro do seu HD de 7 gerações que vieram antes de você. Então é passado geneticamente para as próximas gerações dores, traumas, talentos, informações que estavam nos HDs anteriores, dos pais, avós, bisavós. Por isso que muitas pessoas, às vezes, por exemplo, isso, nunca passei fome, mas eu tenho um medo, a hora que começa a acabar, assim, tá na metade do pacote de arroz, eu já preciso do próximo. Existem pessoas, teve uma pessoa que veio para eu constelar e ela tinha muitas feridas nos pés. E em médico fazia exame, não descobriu o que era nem nada. A hora que a gente foi ver, ela veio, os avós ou bisavós dela trabalhavam como mascates. O que eram mascates, né? Eram pessoas que geralmente vinham da Europa, vieram aqui para o Brasil e trabalhavam como vendedores, batendo de porta em porta, vendendo produtos, vendendo sapatos, roupas. E muitas vezes essas pessoas que eram vendedoras não tinham nem sapatos para vestir. E o que acontecia? Machucava os pés, formava bolha nos pés. O que acontece? Ela recebeu no HD dela. E aí aconteceu algo na vida que ativou esse interruptor de feridas nos pés. E ela veio justamente para olhar para isso. Então a gente vai recebendo informações dentro do nosso HD assim que nós somos fecundados. Já recebo as informações da minha ancestralidade, do meu sistema familiar. Um outro exemplo prático que eu dei, inclusive nos stories, mas eu quero trazer aqui para vocês, trazendo com relação à carreira. Mas como que isso acontece, né? Se eu nem sei a história, eu vou repetir. Vou contar um caso prático. Tem uma pessoa que eu conheço, a mãe dessa pessoa já é um homem, na verdade, e que ela engravidou quando namorava. Quando ela contou pro namorado, o namorado falou assim: não, tira esse bebê. Não, isso não vai dar certo. E ela falou assim: eu não vou tirar. Eles entraram em conflito, a relação não durou, ele não quis assumir a paternidade porque não queria que o bebê existisse, e romperam. Esse bebê nasceu, hoje é um homem adulto, nunca quis saber, nunca teve contato e nunca quis saber nem o nome do pai. A mãe, claro, como namorou, sabia. E o que aconteceu? Ele não sabe nome, não sabe profissão, não sabe nada. Ele fez exatamente a mesma faculdade que o pai. Mudou de país exatamente no mesmo país que o pai se mudou, mais ou menos na idade dele. Hoje trabalha na mesma carreira que o pai trabalha, mesmo sem ele ter informação nenhuma racionalmente. Por quê? Dentro do HD
já havia essa informação. Então, a gente recebe essas informações do nosso sistema familiar. E isso também ocorre de informações de mulheres guerreiras, que eu não posso contar com ninguém, eu preciso lidar com tudo sozinha, de autocobrança, de mulheres que não podiam se dar a chance de errar, porque isso muitas vezes podia causar um risco à própria vida. Então já vem tudo no nosso HD. Nem aconteceu nada comigo, mas já recebi no meu HD as informações do meu sistema familiar. Aí, dentro da barriga da mãe, a gente recebe mais informações no HD. Porque quando a gente estava lá na nossa primeira casa e na nossa casa mais segura, que é o útero materno, a forma que a mãe se sente reflete direto no útero. Então, se a mãe tá bem, o útero tá quentinho, tá gostosinho. Se a mãe fica nervosa, o útero fica mais duro. O útero fica mais desconfortável pro bebê. Então, a gente já vai gravando no nosso HD as informações. É uma relação de simbiose entre mãe e filho. O filho... Opa, até caiu aqui. Quem tem questão com a mãe aí, gente? Que até caiu o negócio. Então, é uma relação de simbiose. A criança vai registrando. Tudo que tá aqui na mãe, ela registra pra ela também. Na primeira infância, então, percebe, ó, a gente vai recebendo, eu vou pegar aqui, ó, isso aqui eu recebi da minha ancestralidade, isso aqui eu recebi lá no útero da minha mãe, e aí eu vim na primeira infância, e eu vou criando a minha relação com a mãe, que já havia no útero, mas a relação fora ali do útero dela, eu vou me relacionando com meu pai, eu vou vivendo e percebendo as coisas com relação ao ambiente, então vou aprendendo sobre dinheiro, às vezes eu via meus pais brigarem com relação a dinheiro e entendi que o dinheiro era ruim, eu vi os sacrifícios que eles faziam e a exaustão que eles chegavam do trabalho, então eu entendi que trabalho é pesado, eu via eles brigando, então eu entendi que relacionamento amoroso é uma droga, só dá problema, ou eu via meu pai como fraco, isso reflete na forma que eu olho para os outros homens e aí eu viro um trator para mostrar como é ser forte. Ou eu via minha mãe como fraca, e aí eu quero fazer mais, ou eu senti que faltou minha mãe me dar carinho, minha mãe só me cobrava, e eu achava isso muito ruim. Só que aí na fase adulta, como eu recebi isso aqui no meu HD, eu me cobro 2 vezes mais, eu quero ser mãe de todo mundo, muitas vezes até dentro do relacionamento. Então aí na infância, mais um HDzinho, mais uma gravação. A gente vai para a adolescência, vai passando um monte de coisa, né? Começa a se redescobrir, começa a se descobrir como é ser mulher, né? E nisso a mãe também tem uma profunda conexão com a gente. Então, se aqui já ficou uma questão com a relação com a mãe e alguma questão que precisa ser trabalhada, pronto, eu já parei na minha criança. Percebe que o posicionamento na fase adulta já não vai existir. Enquanto eu não trabalho aqui, eu fico nessa criança que quer ser uma boa menina, e aí já vou conectar com o tema da live de hoje, e não consigo ir para a mulher adulta que se posiciona. Me fala se tá ficando claro, se tá fazendo sentido, senão vocês mandam as dúvidas, tá? Então aqui meus registros da adolescência, vem aqui pro meu HD também. Eu vou passando um monte de coisa na fase adulta, vou estudando, vou trabalhando, vou passando por um monte de informação. Vem mais uma caixinha aqui pro meu HD. Então, percebe que a gente vai guardando um monte de informações. E aí, a hora que eu estou na minha vida adulta, dependendo da situação que acontece, o que acontece dentro de nós? Pensa que é como se fosse uma fábrica. Aconteceu uma situação que eu tô com um novo projeto. Ou eu tô com uma nova possibilidade, que tô quase para fechar um contrato. Ou eu conheci uma pessoa que eu quero me relacionar. Ou eu tô tendo conflitos dentro da minha relação, ou eu quero fazer uma transição de carreira, aconteceu algo. O que dentro de você acontece? Vamos pegar isso aqui, deixa eu colocar aqui pra cima, pra ficar acima dos comentários, vocês conseguirem ver. Deixa eu pegar essas informações aqui, isso acontece com todo mundo, tá? Pro cérebro economizar energia, ele vai pro caminho que tá acostumado. Então, ele vai aqui, e pra gente, como estratégia de sobrevivência também, né, para eu não precisar lidar com a minha dor, daquela criança que se sentiu abandonada, daquela criança que se sentiu culpada porque eu via que era um peso, que a gestação não foi planejada, que queria que fosse menino e nasceu uma menina, enfim, né, e que ouvia um monte de informações ou que se sentia um peso, crianças que vieram de gestações gemelares muitas vezes sem ter consciência, porque grande parte das gestações são gemelares, só que um dos bebês, nas primeiras horas ou nos primeiros dias, já não tem continuidade. Quando a mulher descobre que tá grávida, só descobre de um, essa criança também sente culpa, enfim. Então, quando vem uma determinada situação, o que nosso cérebro faz? Deixa eu ver aqui, dentro das minhas gravações,
como eu lido com isso. É onde, muitas vezes, vamos olhar para a casa do vizinho, para a grama do vizinho, que é mais fácil do que a gente olhar para a nossa. É onde muitas vezes você olha para uma situação de uma pessoa de se ofendeu com isso, e isso aqui te deixa mal, isso aqui você não consegue lidar, porque foi ali nos registros dela, foi para você, pode parecer desproporcional, mas foi ali nos registros algo que para ela, ou dentro do sistema familiar dela era uma dor, ou na infância foi uma dor. Quer um exemplo prático? O que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul? Toda aquela dor, toda aquela tragédia que está acontecendo lá. Cada pessoa, a hora que olha para o que está acontecendo lá, vai bater de uma forma diferente. Por quê? A minha dor é diferente da sua, que é diferente da... A minha dor é diferente da Raquela, que é diferente da Fabi, que é diferente da Milena, que é diferente da Fernanda, enfim. Então, por exemplo, crianças que se sentiram abandonadas na infância. Então, vou olhar lá pro meu registro de infância, me senti abandonada. O que vai doer mais na hora que você olhar? Gente, essas crianças estão sozinhas. Nossa, a criança se perdeu da mãe. Os animais estão sozinhos. Vai olhar para a dor do abandono. Crianças em que passaram dificuldades financeiras, ou que via os pais brigando por conta do financeiro, ou que pediu uma bala e levava uma bronca, ou para pagar alguma coisa da escola, e aquilo se tornava uma discussão entre os pais, se tornava um caos dentro de casa. O que é? O dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Crianças que precisaram se mudar muitas vezes de casas, a preocupação, nossa, essa pessoa vai perder a casa. E não a preocupação no sentido, porque é claro que a gente se preocupa como um todo, mas em cada um, a dor vai bater maior em um lugar diferente. A mesma coisa vale quando a gente assiste um filme, uma série, quando a gente vê as pessoas à nossa volta. Por quê? Cada um vai bater dentro dos registros. E se dentro desses registros, agora falando para essa questão de ser boa menina ou de conseguir se posicionar, se dentro desses registros que existem em mim, eu fui registrando que eu preciso agradar todo mundo, por exemplo, a criança que se sentiu abandonada, que se sentiu excluída, vai aprendendo que eu preciso agradar todo mundo para as pessoas ficarem comigo. Então, tá gravado ali. Se eu era cobrada demais, ou se a hora que eu recebi um pouquinho de atenção dos meus pais, a hora que eu conseguia tirar um 10 na escola, eu vou fazendo um esforço para ser perfeita. Ou se eu aprendi que eu precisava dar conta de tudo sozinha, que eu não sentia que emocionalmente meus pais estavam disponíveis para mim, eu não posso errar. Eu preciso ser perfeita. Então a gravação que eu tenho é, eu preciso ser perfeita. E aí você começa a se cobrar demais, esse perfeccionismo toma conta. E muitas vezes acaba colocando os seus projetos ali numa gaveta trancado, porque eles nunca vão estar bons o suficientes. E aí você não se valoriza, e aí a percepção que você vai ter é que as pessoas não te valorizam, mas nem você deu esse passo. Então é mais uma gravação que foi registrada. Ou eu tenho medo do julgamento, porque lá atrás eu levava muita bronca, meus pais eram muito rígidos, e aí ficou gravado que se eu errar, alguém vai brigar comigo. E aí vem esse medo de se posicionar, do que as pessoas vão pensar. Mas no fundo, é o registro da sua criança que tem medo que alguém brigue com você. E aí eu preciso ser uma boa menina, porque se eu for uma boa menina, se eu não falar não pra ninguém, se a hora que o pessoal vier procurar meu trabalho eu dar um desconto ali, ou se dentro das minhas relações, né, que teve uma pergunta na caixinha sobre relacionamento amoroso, eu for mãe do meu marido, do meu namorado, eu fizer de tudo pra agradar, não falar sobre minhas vontades, quem sabe ele não me deixa? E aí eu fico nesse lugar que na verdade é a minha criança ainda querendo ser vista. Ou com relação à culpa, aquela criança que se sentiu um peso, que viu o sacrifício que os pais faziam e se sentia mal com isso, ou que ouvia dos pais, olha o esforço que a gente faz por você e você não dá valor, vai carregando essa culpa, e aí o culpado, o que ele faz? De uma forma inconsciente se coloca numa prisão, eu preciso fazer muito pelos outros, porque a errada da história sou eu. Desde até gestações não planejadas que você ouviu uma vida toda, ou eu queria que você fosse menino. Ai, mulher? Não, mulher não pode essas coisas, não. E aí, percebe? Eu preciso fazer um esforço para eu receber essa aceitação. E aí eu consigo me posicionar? Meninas conseguem se posicionar? Meninas fazem dinheiro? Meninas conseguem fazer as coisas com comprometimento, mas de uma forma que seja leve? Não. Porque se você não se posiciona,
vai sempre ser pesado, você vai fazer sempre demais, vai sentir o esgotamento, vai sentir exaustão, vai olhar para as pessoas e falar, caramba, aquela ali sabe menos que eu, e olha só, as coisas estão fluindo ali. Por quê? Tem uma parte sua, as feridas, as gravações das feridas ainda estão latentes. E a hora que a gente olha para essas feridas, para esses registros, para essas primeiras relações com pai, com mãe, sua relação com o dinheiro, sua relação com o trabalho, você transforma essas gravações em talentos. Ah, eu aprendi a agradar todo mundo, agora eu consigo impor limites, mas eu posso usar isso para fazer as minhas coisas com qualidade, com excelência. Dando o meu melhor, não sendo perfeito, porque cada um tem seu conceito de perfeito, mas estando inteira. E dando e fazendo o meu melhor, percebe? E mais um ponto, ainda se tá ali na menina, vem o que? A síndrome da impostora. É onde você recebe elogios e fala, nossa, nem sou tudo isso, será? Não, eu podia ter feito muito melhor. E você faz de uma forma excelente, mas parece que nunca tá bom o suficiente. Por quê? A mesma autocobrança que você recebia lá atrás, e que pode ser que mesmo sendo adulta, quando tá com essa criança ferida, você ainda toma isso pra você, seja com relação ao seu pai, com relação à sua mãe, você vai se sentir uma fraude. E o que acontece muitas vezes? Gente, me fala se tá fazendo sentido, só pra eu não sentir que eu tô falando sozinha, ou clica no coraçãozinho aqui. O que acontece muitas vezes? Essa boa menina, essa pessoa boazinha, que não impõe limites, que carrega a culpa, que se cobra demais, que não consegue falar não, que faz por todo mundo, a salvadora, né? Deixa que eu faço aquele tratorzão de fazer cada vez mais. Ai, de fazer cada vez mais, se eu vou dar um passo diferente eu me sinto culpada, enfim. Vai para um outro extremo em algum momento se não cuida disso. Qual que é esse extremo? De rigidez, rispidez. Aquela pessoa começa, sabe, dar patada em todo mundo? Uma raiva, em um primeiro momento, essa raiva não é externalizada. Você começa a sentir raiva, às vezes travar os dentes à noite, roer unha, e qualquer coisa ali, na hora que não tem ninguém vendo, porque você precisa ser uma boa menina, então as pessoas não podem ver esse seu momento de explosão. Mas em uma raiva, um negócio que dá um comichão. Porque eu cansei de fazer um esforço para agradar, de passar uma vida inteira sendo uma boa menina, engolindo sapo, com medo de me expor, não colocando os meus projetos em prática, não fazendo minha transição de carreira, não fazendo aquilo que eu desejo, não dando valor para o meu trabalho, mesmo que racionalmente eu acho que eu dou. Eu passei a vida inteira fazendo esse esforço, mas ninguém me enxerga, ninguém percebe, as coisas não vão, e aí a raiva consome. E drena ainda mais a sua energia, e a exaustão vai vindo cada vez mais, e aí você vai para um outro ponto de começar a duvidar de você, de será que tá alguma coisa errado comigo? Por que as pessoas não me veem? O que eu não tô conseguindo enxergar aqui? Acho que eu não devo ir por esse caminho, eu desisto, deixa eu ir aqui com a maré, me contentar com isso mesmo, e vai. Não é o que acontece? E eu falo isso porque eu já vivi muitas coisas dessas também. De passar, inclusive, por todos esses estágios. Eu, muitas vezes, além de não falar não, eu me oferecia para fazer as coisas que eu não queria fazer, e aí eu ficava brava comigo mesma. Que eu falava, caramba, por que eu me ofereci para fazer esse negócio? E aí, eu comecei a perceber que mudando de empresa, eu me sobrecarregava da mesma forma. E aí, quando eu fiz a minha transição de carreira, que eu saí de uma multinacional para ter o meu instituto, para fazer meus atendimentos da mentoria, para fazer palestras, dar treinamentos, trabalhar no mundo do desenvolvimento humano, eu comecei a entender que, a hora que eu comecei a trabalhar, né, que começou a travar muitas vezes o financeiro, que eu dava desconto para todo mundo, que a pessoa marcava e não aparecia, que atrasava absurdamente. E aí eu falei, não, peraí, tá alguma coisa errada, porque esse padrão tá se repetindo. O que aconteceu? Eu tava ainda na boa menina. Eu queria, muitas vezes, ser mãe de todo mundo. Eu queria salvar as pessoas. Eu falava, vem comigo, não me deixem. De uma forma inconsciente. E a escolha da nossa carreira também, em 90% dos casos, chutando baixo, tá muito relacionada à dor do nosso sistema familiar. E outra live eu falo mais sobre isso. E eu tava nessa escolha pela dor. A hora que eu comecei a entender, e eu fiz esse processo de olhar para minha criança, para os vazios que a minha criança sentiu, para os registros que eu tinha recebido, dos padrões familiares, das mulheres que passaram por sacrifícios, que ficaram viúvas cedo, que não puderam ter escolha, que não tiveram voz, da minha criança que aprendeu a ser boazinha, que não queria dar trabalho. A hora que eu peguei e fui olhar para todos esses registros
Fui olhar para minhas relações, porque eu tinha em muitos momentos papel invertido, eu queria ser mãe da minha mãe. Lembra que eu falei que eu queria ser mãe dos meus clientes, eu queria salvar? Porque eu ainda estava buscando minha mãe. Eu não estava no meu lugar. E aí trabalhar a relação com o meu pai, porque em muitos momentos eu queria me intrometer no relacionamento deles. A hora que eu voltei pro meu lugar e que eu olhei para tudo isso, eu falei, caramba, tem um monte de tesouro aqui, que não precisa mais ser dor, que pode, inclusive, impulsionar o meu trabalho. E eu fui me apropriando de tudo isso, não mais com movimento de dor, eu fui coletando os pedacinhos de Suzana que tinham ficado pelo caminho. Aí a gente faz essa transição, percebe que não tem como eu sair da menina e ir para a mulher. A sua criança não tem como parar de tomar conta das suas decisões se você não olhou aqui. E não tem como, muitas vezes, você parar de repetir padrões familiares, que é o que a gente chama dentro da sistêmica de emaranhamentos familiares, se você também não olhou. E é justamente esse processo que precisa acontecer, porque quando a gente fala da boa menina, então percebe, você vai engolindo o sapo, vai... Até cansa, né? Dá até canseira pra falar. A mulher que se posiciona, como que é isso? Primeiro, é importante trabalhar o feminino. 99,9999% de nós viemos de gerações em que passaram por muitos sacrifícios, por muitos sofrimentos, de nossas mães muitas vezes não receberam colo, e a mãe delas também não, e as avós também não, pode ser que você não tenha recebido colo, então já vai aprendendo a criar aquela armadura, já vai sentindo uma falta, um vazio desde ali, percebe? E aí viemos de gerações de mulheres que anestesiaram suas emoções, e aí a gente vai aprendendo a anestesiar, eu não recebi colo, não recebi isso aqui, faltou isso aqui, olho pro meu pai como fraco. Olho pros homens como fraco. E aí a gente vai entrando cada vez mais nessa dor e muitas vezes aprendendo que a gente consegue só se posicionar no grito. Ou quando tá ou eu vou engolindo, quando tá doendo demais, ou quando eu tô ali de cama, é hora que eu vou me permitir receber um pouquinho. Percebe que quem só para quando adoece é que não se permite receber? É que não está disponível para a vida, e quando eu falo vida, é relacionamento, é financeiro, é carreira, e para quem tem filhos é porque não está nem 100% disponível emocionalmente para os próprios filhos, porque eu tô ali esperando um colo que faltou. A minha criança ainda tá fazendo um esforço para agradar, aí a mulher que é mãe, fica uma partezinha aqui, mas emocionalmente ainda tá buscando ali atrás, ou eu vou fazer o extremo oposto, você tá excluindo e ainda tá olhando para trás. Quando a gente fala sobre se posicionar, é justamente esse se apropriar da sua história, se apropriar do feminino. E um ponto importante, deixa eu só ver aqui. Oi, Vivian! Deixa eu só ver que a Vivian mandou aqui. Eu percebo que por mais trabalhar no voltar para minha posição de filha, eu olho minha mãe e me sinto triste. Como se tivesse errada de assumir essa posição. Então, existe a culpa. Você ainda se sente maior que a sua mãe. E aí, o que acontece? Você não olha para a vida. Porque você não tá no seu lugar. É onde vem exaustão, esgotamento. Mesmo não fazendo nada. É onde não tem energia suficiente para as suas coisas. Se é para os outros, você vai lá e corre e faz. E vai ser mãe de todo mundo. É onde você tem a sensação que as pessoas não te valorizam, não te enxergam, porque você tá ali olhando. A vida tá passando aqui e você tá ali olhando pra mãe. Então precisa trabalhar isso, e existem formas muito profundas da gente trabalhar. A gente trabalha inclusive esse movimento de estar no seu lugar dentro da nossa mentoria, o nosso terceiro encontro. Su, mas você não fala que a mãe é a primeira relação? Como que é o terceiro encontro que a gente olha pra isso? Por quê? Antes a gente olha para a sua criança. Deixa eu pegar aqui de novo. Para a sua criança, para os medos, para as feridas, para os registros. A gente estabelece uma relação de confiança entre sua criança e você. Porque se até hoje estão aparecendo esses sintomas, pode ser que sua criança está até hoje esperando você olhar para ela. Porque como mulheres adultas, a nossa responsabilidade é cuidar da nossa criança. Enquanto éramos crianças, eram dos nossos pais.
Agora, como adultas, nós temos a responsabilidade de cuidar. E o que é esse se posicionar? É você se apropriar de toda a sua história, cuidar da sua criança, trabalhar essas primeiras relações, trabalhar o feminino e também o masculino, porque dentro de nós a gente tem masculino e feminino. Feminino a gente recebe da mãe, masculino a gente recebe do pai. Por isso que a gente trabalha mãe e feminino junto, depois pai e masculino junto. Só que se você fica o tempo todo só na polaridade masculina, é onde você fala, Su, não tenho criatividade. Su, tô exausta, porque você tá só com o tratorzão ligado. E a gente aprendeu, me fala se vocês também aprenderam, a gente aprendeu muitas vezes a valorizar só a polaridade do masculino, de execução, de foco, de fazer acontecer. Só que se você não se conecta com o seu sentir, a criatividade vai embora. Se você não se conecta com o seu sentir, a conexão, a comunicação também não existe. Às vezes você sente que as pessoas nem te enxergam, você não consegue magnetizar as pessoas. Por quê? O feminino tá escondido. Então vamos falar, por exemplo, trazendo de uma forma bem racional, um processo de vendas. Você quer vender algo? Seu produto, seu serviço, seu trabalho. Você quer vender, às vezes, pro marido uma viagem que você quer fazer junto com ele. O que acontece? O feminino é aquele que vai magnetizar, que vai atrair as pessoas, que você vai se conectar. E o masculino, que você vai fazer a pessoa chegar ali na sua frente e se encantar com o seu produto, com o seu serviço, com o seu trabalho. É o feminino que traz isso. É o feminino que vai trazer a criatividade na hora de você criar um projeto. Não sei se vocês perceberam, que eu falei hoje nos stories, que eu tava falando sobre esses dias que eu fiquei mais off de aparecer aqui, dentro dos atendimentos estava normalmente, mas que eu fiquei mais na minha caverna, que eu falei assim, eu estava gestando o meu projeto, eu estava gestando a nova versão, a atualização da Mentoria Leveze. Por que esse gestando? Porque enquanto mulheres, além de gestar os filhos, a gente gesta também os nossos projetos. E então, o que acontece? Se hoje você tem um monte de projeto que está no papel, você está vivendo um monte de luto aí dentro de você, é um monte de projetos que foram gestados e não foram paridos. São ciclos, são lutos que estão aí parados dentro de você. E aí você tem um projeto novo, só que você está carregando aquele monte lá. Então, observe isso, os seus projetos como um processo de gestar também, que tudo isso é do feminino. E aí onde vem o masculino falando sobre essa questão de vendas dentro desse processo? Na hora de você falar o valor do seu trabalho, na hora de você falar é tanto, à vista dessa forma ou parcelado no cartão fica tanto, como fica melhor para você? É esse fechar. Só que se você não tiver o feminino para atrair, percebe como uma coisa vai complementando a outra? As coisas não vão. Então se eu tô só no feminino, eu posso correr o risco de me afogar nas minhas emoções e nas minhas ideias. Se eu tô só no masculino, eu me afogo nesse processo de execução e de exaustão e de muitas vezes ser ríspida com as outras pessoas e de ficar estressada se alguém vai muito devagar na minha frente. A hora que eu olho para tudo isso e entendo que como mulher, como essência, existe o feminino, mas que eu também tenho o masculino, eu começo a cuidar mais de mim, a valorizar momentos comigo, a valorizar e investir em mim e não fazer só pelos outros. E aí você se sente mais confiante, você consegue se posicionar, porque se você não se posiciona, seja se posicionar com relação ao seu trabalho, com relação aos seus desejos, com relação a aquilo que você quer ou ir em direção aos seus sonhos, é porque ainda tá na boa menina. É porque a criança ainda tá tomando conta. A partir do momento que você vai olhando para isso, você consegue se posicionar, ter comprometimento, claro, porque é essencial. Ah, isso tudo é sistêmico? Não, tem coisa que você precisa lá fazer acontecer mesmo. E a gente trabalha esse movimento também dentro da leveza. Mas, a partir do momento que você trabalha tudo isso, você se posiciona, se compromete, mas é de uma forma que não custa a sua saúde, que não custa a sua vida, porque tempo, gente, é um pedaço da sua vida que você tá ali doando. Então, se você, por exemplo, não consegue cobrar pelo seu trabalho, não consegue se impor, não consegue se posicionar, você tá tirando um pedaço seu, um pedacinho da sua vida e doando para todo mundo. Quem quer mais? Principalmente quando a gente fala de coisas que exigem o seu tempo, são fragmentos da sua vida. O que você tá fazendo com ele? O que você tem feito com a vida que você recebeu?
Hoje você consegue se posicionar? Se você precisar falar não, se você precisar falar sobre o seu trabalho, se você precisar falar sobre o que você quer, o que você deseja, ou o que você não quer. Hoje você consegue? Pode ser que você tá na dúvida e será que comece a perceber o tipo de pessoas que você atrai. Seja nas relações profissionais, nas amizades, no relacionamento amoroso, dentro da família. Se você atrai só pessoas que você precisa salvar, que só te procuram quando precisa de algo, que pede um desconto, que todo mundo que tem menos conhecimento que eu é promovido e parece que eu tô aqui penando, ou que você se cobra demais e vai acumulando trabalho que muitas vezes não é seu, você não está se posicionando. Você continua nesse papel de boa menina, de salvadora, daquela criança que quer a qualquer custo ser vista. E vai doer o que eu vou falar, mas nem você tá olhando para sua própria criança ou para sua adolescente. Por isso que é importante a gente fazer justamente esse processo de integração. Menina, infância, adolescência, mulher. E o posicionamento não é sobre ser ríspida. Falar, eu não quero esse negócio aqui. Ai, que saco. Não. Você quer isso? Não quero. Você gosta disso? Não. Qual é o valor do seu trabalho? É tanto. O que você faz? Eu faço isso, isso, isso. Quais são os seus sonhos? Tem gente que tem vergonha de falar sobre os próprios desejos. Tem gente que tem medo, às vezes, de abrir uma live para falar sobre o seu trabalho. Ou, eu vou fazer uma live e não vou falar sobre o meu trabalho. Por quê? Tem medo de desagradar quem? Adultos falam sobre o trabalho, principalmente nós mulheres. Homens, por exemplo, vão tomar um café e falam assim, vou fazer um network, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mulher não, vou só tomar um cafezinho. É como se existisse uma culpa em falar sobre o trabalho, em ter o seu negócio, em ter a sua carreira. E isso precisa soltar. E não tem vergonha nenhuma em falar sobre o trabalho. Vocês percebem que eu tô trazendo conteúdo aqui e tô falando sobre a mentoria leveza. Não tem problema nenhum. A gente tá em uma relação de adultos e às vezes tem uma pessoa que tá do seu lado que precisa do seu trabalho, que às vezes você não dá valor, que precisa do seu conhecimento, que muitas vezes você não tem dado valor. Porque, como eu falei, nem você tá olhando, né? E a Vivian trouxe um exemplo lindo. Tô ainda olhando para minha mãe. Não consigo estar no lugar de filha. E precisa ter esse movimento para você voltar para o seu lugar. Mãe, você é a grande, eu sou a pequena. E muitas vezes, que é algo que a gente trabalha muito dentro da mentoria, é entender que pode ser que doa olhar para algumas escolhas. Porque quando a gente olha para quem a gente ama, para as pessoas que são queridas, a gente quer ver as pessoas bem. E muitas vezes dói, mas dói e você precisa respeitar as escolhas. Eles são grandes, eles vieram primeiro. Mesmo que doa, eu respeito. É a melhor forma de dar força para as pessoas. Um ponto muito importante. Muita gente tem a tendência de sentir pena do outro. E isso, principalmente nas constelações, fica tão nítido o quanto as pessoas perdem a força de fazer algo se a gente sente pena. Porque a gente tá falando que você não dá conta. Eu dou conta, mãe. Eu dou conta de cuidar de você. Porque você não dá conta de se virar sozinha. O que eu tô falando pra minha mãe? Eu sou melhor que você é pequenininha. O que acontece? Eu tiro a força dela. Isso vale pra qualquer relação. A partir do momento que eu olho e penso, nossa, vai me doer, mas eu respeito as escolhas, eu sei que das suas coisas você dá conta. Até porque os nossos pais viveram bons anos antes da gente nascer. Então é essencial esse processo de voltar para o lugar, de se posicionar. E todos esses movimentos que eu tô trazendo aqui, a gente vai fazer e vai trabalhar dentro do nosso grupo, da nossa mentoria Sistêmica em Grupo Leveza, que inicia em junho. Eu vou trazer aqui para vocês, depois eu vou falar algumas frases, alguns movimentos para vocês fazerem, tá? Para fazerem aqui junto comigo. Mas antes eu quero falar sobre a mentoria, porque adultos, e até por equilíbrio de troca, vou falar um pouquinho sobre esse movimento que a gente vai fazer, ainda mais que a gente está entrando, finalizando o primeiro semestre e entrando no segundo, e muitas vezes bate aquele negócio de meio ano já foi, o que eu fiz? Repetir as mesmas coisas, tô reclamando das mesmas dores e dos mesmos desafios. Então, é um momento ideal para fazer esse movimento. Agora em junho a gente vai ter a nossa próxima turma com a leveza totalmente repaginada, porque todos nós, a vida é movimento, né? A vida é estar em movimento. Se você não está em movimento, você está
contrafluxo da vida, contrafluxo da prosperidade, contrafluxo da leveza. Então é importante estar em movimento, por isso que a leveza também tem sempre novidades. Inclusive eu já participei do grupo, Su, vem de novo, participei da individual, é um processo diferente. Então a gente vai iniciar nossa turma agora em junho. A gente não está com as inscrições abertas oficialmente, mas o que eu estou divulgando aqui para você é que nós estamos com a pré-inscrição aberta. A pré-inscrição, como ainda não abriu oficialmente, é com um valor diferenciado para que você possa participar. Então, se você quiser trabalhar todo esse processo, dentro da mentoria Leveza, a gente trabalha leveza, confiança e realização. É um sucesso de uma forma saudável para você, o sucesso de realmente se conectar com a vida. A gente trabalha todo esse processo olhando para a criança, para a relação com os pais, para o financeiro, para a carreira, para propósito, essa integração de infância, adolescência, fase adulta, do olhar para o sucesso. Enfim, é um processo muito, muito, muito profundo, com acompanhamento, com direcionamento, vocês ficam ao vivo comigo. Além de tudo, tem bônus de workshop com relação a dinheiro, workshop de relação com a mãe, workshop de programa de aceleração de resultados. É um processo muito profundo. Então, caso você queira dar esse passo, olhar realmente para sua criança, assumir esse compromisso com você e se conectar com a vida, e aí a gente faz esse processo de olhar para a carreira, para o financeiro, depois que resolve aqui, para que você esteja disponível para a vida, ou manda leveza aqui, ou depois manda por direct, que eu te passo todas as informações. Você vai preencher um formulário, porque é importante existir o comprometimento. Então não é um link que você paga e vai lá e entra, porque não é um curso, é um processo de transformação. Porque eu sei que tem um monte de gente que me segue aqui, que já tá com um monte de curso, um monte de livro, um monte de coisa acumulada, e que isso traz, se você não olha para você, traz mais insegurança, mais ansiedade, mais sobrecarga, mais medo, mais autocobrança. Então é realmente um processo de transformação para você lidar com esse monte de coisa que você tem aqui. Com as gravações que você aprendeu, com esses cursos, com tudo isso. Com esse conhecimento que muitas vezes faz você se cobrar, tá? Então é um processo muito profundo, você vai preencher. Então um formulário, não é um curso que você vai lá e compra. A gente vai ler todos esses formulários, entrar em contato com vocês, para que a turma também esteja totalmente alinhada, para eu olhar e falar, não, a leveza realmente faz sentido para essa pessoa, ou não faz sentido, ou ó, não é o momento agora, enfim. Então a gente olha todos os formulários, é lindo ver como cada grupo traz necessidades diferentes que a gente precisa trabalhar, então cada processo realmente é único, tá? A Vivian, eu consigo deixar meus pais viverem a vida deles, mas sempre me vejo voltando e corrigindo minha mãe na vida dela em algo. É justamente isso, Vivian, porque principalmente quando a gente vai estudando muito, a gente tem uma tendência a racionalizar, eles precisam ficar ali, eu preciso ficar aqui. Só que se internamente vem a culpa, vem aquele julgamento velado, como você falou, eu vou lá e quero fazer uma coisinha, é porque emocionalmente tem uma parte que ainda tá olhando para trás. Me manda sobre a nova turma depois, Su, que era para inscrição. Pode deixar, já anotei seu nome aqui, Vivian, a gente manda o formulário, manda tudo certinho, todas as informações, datas. Ah, ela escreveu com Z, depois faz. Pode escrever com Z, não tem problema, tá? E até falando, foi ótimo que a Vivian falou sobre isso, que o nosso Leveza, né, o nosso método, o nosso programa Leveza, ele é com S, né, que representa esse sucesso também, mas além disso, é um posicionamento também. Como eu falei, eu sempre fui a boa menina. E meu nome é Suzana com S. Só que grande parte das pessoas estão acostumadas a escrever Suzana com Z. Na infância eu recebia cartão, ganhava presente, que às vezes tinha o nome gravado com Z. Eu nunca falei um A, porque eu queria ser uma boa menina. Imagina que eu vou incomodar. Tá tudo certo, é assim. Para os outros sim, para mim é só não. A hora que eu comecei a entender que meu nome é algo tão meu, que hoje até uma pessoa vem perguntar sobre meu trabalho, tô falando com uma empresa, para fechar uma palestra, tudo, escreveu errado, eu falo, olha, meu nome é Suzana, com S. Então a leveza veio esse S também, que representa esse sucesso, justamente por algo que a gente trabalha muito lá, que é essa questão do posicionamento, que foi uma virada de chave de posicionamento que eu também tive na minha vida. É um processo realmente muito, muito, muito profundo, tá? Então, ou manda aqui no comentário Leveza, ou depois manda por direct, que eu sei que algumas pessoas assistem a gravação, manda por direct, ou quem tiver WhatsApp por WhatsApp, que a gente passa todos os detalhes e o formulário para que você consiga garantir sua vaga na pré-inscrição, tá?
E agora a gente vai fazer um movimento bem simples, mas que já vai reverberando aí, já vai mexendo aí dentro de vocês para essa questão do posicionamento, tá? E que é um primeiro passinho, e depois a gente trabalha de uma forma muito profunda, que dentro da mentoria eu consigo acompanhar, eu consigo ver vocês até por equilíbrio de troca. Dentro da mentoria é realmente um processo. E a gente tem também gravação de aula, pequenas aulas sobre princípios sistêmicos, para você começar a ter um novo olhar para a vida e já fazer os ajustes antes de começar a gente ter nossos encontros ao vivo. Então, tem muita coisa ali dentro, tá? O movimento que eu quero que você faça é que você imagine que bem na sua frente, se quiser pegar um ponto fixo, bem na sua frente está a sua vida. A vida que você merece. A vida que você deseja. Estão as oportunidades. Aquilo que você falou que você ia conquistar esse ano e que tá chegando no meio do ano e continua mesmo, tudo igual. E que atrás de você estão os seus pais, seus avós, bisavós, tataravós, e que você tá aqui olhando para sua vida. Pai, mãe, atrás de você. Perceba em um primeiro momento, fixa seu olhar em algum ponto para te ajudar a desconectar do racional. Imagina que eles estão ali atrás. Quem se sentir mais à vontade de fechar os olhos, fecha também. E perceba no seu corpo. Como é olhar para a sua vida, para o seu sucesso, com os seus pais atrás de você. Sem ficar olhando para eles. Vai percebendo o corpo, os pensamentos, as sensações. E agora imagina, ou se você tiver de olhos abertos olhando para frente, se vira de costas, não precisa me olhar, vira de costas e imagina que você olha para eles. E perceba como fica agora o seu corpo, de costas para a sua vida, mas olhando para os seus pais. Seja querendo salvá-los, seja se sentindo em dívida, seja porque seu corpo está pedindo. Como é olhar para eles? E imagina que você olha para os seus pais e diz: pai, mãe, eu recebo a vida que veio através de vocês. Eu recebo toda a herança positiva. Mas a partir de agora, eu fico só com o que é meu. Deixo com vocês as questões de vocês e fico só com o que é meu, no meu lugar de filha. Eu cresci. Me olhem com bons olhos, se a partir de agora eu olhar para a minha vida. E de uma forma bem tranquila, se estiver com os olhos fechados, imagina que você vai se virando e voltando a olhar para a sua vida. Se tiver de olhos abertos, faça o movimento de olhar novamente. E olhando para a vida que você merece, que você deseja, diz assim: minha vida. Eu cresci. Agora são as minhas escolhas. Agora eu posso me posicionar. Agora eu me permito ser feliz. Agora eu me permito ser mulher. E vai percebendo como você se sente, como fica o seu corpo. Quem quiser compartilhar aqui nos comentários como que foi, como que se percebeu. Esse é um pequeno passo. Dentro da mentoria a gente vai trabalhando toda essa base. Primeiro, construindo uma relação de confiança entre você e a sua criança, para que você possa realmente olhar tudo isso com profundidade. E quando eu falo essa questão sobre ser mulher, né, muito tem se falado na rede social sobre eu preciso usar tal cor, e não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, precisa usar nude, precisa usar saia, precisa como ser. Não é sobre isso. Não é sobre criar ainda mais regras
para pessoas que já se cobram. É sobre você receber a vida, você trabalhar essa relação com a mãe, com o materno, com muitas vezes com a falta de colo. É sobre você acolher a sua criança, é sobre você voltar a se conectar com o seu sentir. É sobre você se permitir receber cuidado. É sobre você começar a se amar exatamente como você é. E entender que agora você pode, inclusive merece, descansar também. Ser feliz, ser próspera, ser realizada. Agora nós temos o poder de escolher. Por mais que muitas mulheres que vieram antes de nós não tiveram esse direito. A melhor forma da gente honrar a vida e honrar todos os sacrifícios que houveram lá atrás é se permitir ter voz, se permitir sorrir, se permitir prosperar, se permitir ser leve, se permitir ter realização no trabalho, se permitir escolher, se permitir dançar, se comunicar, que a gente trabalha, né, quando trabalha posicionamento, para que você possa soltar a sua voz. Olhar e honrar a vida que você recebeu. Pode ser que olhar pela primeira vez para ela. Olhar para minha vida é maravilhoso, eu vejo o quanto caminhei para ela, mas quando eu olho para os meus pais tem um peso, uma tristeza olhando para eles. Não é em relação a mim, é com eles, sabe? Ver tristes, sim. Mas é um pedacinho seu que fica ali atrás. Eu quero dar um jeito de salvar vocês. Tá pesado. Eu ainda me sinto maior que vocês. E você vai ver, Vivi, eu vou mandar as informações, esse processo que a gente trabalha dentro da leveza é libertador para isso. Como eu sempre falo, não é fórmula mágica, não é milagre, né? E a gente trabalha essa transição de menina para mulher justamente sobre isso, sobre eu me responsabilizar, sobre eu me comprometer sim, só que sobre eu não sentir culpa de viver, de ser feliz. Porque senão se eu olho com peso, com tristeza, com pena, mesmo que seja de forma inconsciente, dentro de você, você grava: eu posso só ir até aqui na minha vida, porque mais do que isso eu não dou conta de lidar com a culpa. De ver o que os meus pais estão passando e como a vida tem sido melhor para mim. Só que a cada geração os pais vão colocando pelo menos um degrau acima. Minha avó não pôde estudar, era analfabeta, minha bisa. Minha avó fez o básico. Meus pais fizeram até o colegial, nem sei se é esse nome que usa hoje. Eu tive a possibilidade de fazer uma faculdade, de estudar. Percebe? Esse é o fluxo da vida. E é justamente esse fluxo da vida que a gente vai trabalhar dentro da nossa mentoria. Quero agradecer vocês e parabenizar por assumir esse compromisso com você de estar aqui às 10h da noite para olhar para você, que eu sei que para grande parte do público que me segue, que entra para a mentoria, é um processo de viver na correria, de viver apagando incêndio, ou de já estar exausto e de ir para outro extremo, de não tenho energia para mais nada, o que eu faço com esse negócio aqui? Você reservou esse tempo e assumiu esse compromisso com você. Quem quiser assumir um compromisso ainda mais profundo, vem para nossa mentoria, manda depois por direct a palavra leveza, que eu passo todas as informações, o formulário. O formulário é para você preencher, para a gente te conhecer, e aí depois que realmente, tá tudo ok, a gente entra em contato para você finalizar a sua inscrição, tá? Daqui a pouco a live vai estar disponível no feed. Por enquanto, a gente iniciando a mentoria, provavelmente as lives não vão mais ficar aqui, vão ficar somente na plataforma, que a gente tem a gravação das aulas da mentoria. Depois do ao vivo elas ficam gravadas, para quem às vezes não conseguir participar, ou para quem quiser reassistir os workshops, tudo. E as lives a partir de então vão ficar lá também, tá? Mas essa vai ficar salva no feed. Então, como forma para a gente manter o equilíbrio de troca, que é o combinado que a gente faz aqui, que é uma das leis sistêmicas, das leis da vida, estando disponível ali, lembra de clicar no coraçãozinho, de curtir, coloca seu insight ou manda um coração ali nos comentários. E se você conhece uma mulher que precisa olhar para si, fazer as pazes com a sua história, se posicionar e se permitir realmente ser feliz, manda essa live também para que ela possa aproveitar esse conteúdo. Se bateu aí no seu coração, se fez sentido para o seu coração, mande para mais mulheres,
para que possa fazer sentido no coração delas também. Vamos fazer essa corrente do bem, tá? Para quem mandou aqui ou vai mandar por direct, em breve já passo todas as informações. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau.